Boa noite mais uma vez, irmãos. Nós vamos meditar nessa noite no Salmo 19, versículo 1 e 2. E hoje o tema escolhido é a grandeza da revelação de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós primeiro lhe agradecemos porque estamos aqui, lhe agradecemos pela tua palavra que é fiel e tem o poder de falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nessa noite nos ajudar a entender a grandeza da revelação que vem de ti, Senhor. Revelação essa capaz de nos ajudar a te conhecer melhor e a louvarmos o teu nome. São essas bênçãos que lhe pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. A grandeza da revelação de Deus. Vamos pensar um pouquinho então, irmãos, sobre a revelação. E a primeira coisa que eu gostaria de meditar com os irmãos, que é o que é a revelação. E revelação é desvendar, revelação é tornar claro, revelação é fazer conhecido algo que está em oculto. Revelar é descortinar. Isso é a revelação. E nós vamos pensar e continuar estudando essa noite sobre a revelação, porque ela é algo importante da parte de Deus para nós. Porque eu posso afirmar, os irmãos, com toda a convicção, de que se Deus não tivesse decidido se revelar a nós, de maneira nenhuma o conheceríamos. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, mas é um exemplo ruim, mas só para nós entendermos um pouquinho melhor do que é uma revelação. Vamos supor que aconteceu um crime, né? Roubaram um banco, não sei, algo semelhante. Sem violência, tá bom? Foi lá, levou o dinheiro, os 25 milhões do banco, tá certo. A polícia chega, então acionam investigadores e eles vão tentar desvendar, descobrir, conhecer a origem desse crime, que é revelar quem é o autor do crime. Então a revelação é mais ou menos isto. Agora, a grande diferença é que no nosso caso, ou no caso do conhecimento de Deus, só foi possível conhecê-lo porque Ele se decidiu, ou Ele decidiu se revelar a nós. E a revelação ela é fundamental para nós, porque sem ela seria impossível conhecermos ao Senhor. Então uma coisa depende da outra. Tudo que nós sabemos e conhecemos de Deus, nós encontramos porque Ele se revelou a nós. A maneira como nós cultuamos, né, canções, orações, pregação, tudo isso nós sabemos, e nós sabemos que é assim que Deus espera de nós a adoração, porque Ele se revelou a nós. De maneira que um ser transcendente como Deus, se Ele não se revelasse, seria impossível conhecermos e sabermos quem é o nosso Senhor. Haja vista que o que nós conhecemos de Deus é apenas um pouquinho dele, que Ele decidiu revelar para nós, e dentro da nossa pequenez, da nossa limitação, ou seja, considerando todas essas coisas, nós temos condição de entender quem é Deus, limitadamente por aquilo que Ele decidiu mostrar para nós.
Então a sublimidade de Deus, portanto, torna ele inacessível para a humanidade, que não seria capaz de conhecê-lo sem essa bênção que recebemos, que é a revelação divina. Agora, a revelação divina, ela é uma matéria da teologia sistemática e é dividido em duas grandes partes. A primeira parte, que nós conhecemos como revelação geral. E para quem não sabe o que é revelação geral, é a manifestação de Deus por meio da natureza, da criação e da história. Ou seja, tudo que existe, tudo que nós vemos, ele revela a existência de um Deus. Isto é a revelação geral. E nós temos também a revelação especial. A revelação especial na teologia sistemática é uma revelação que trata da forma como Deus se manifesta para nós de maneira sobrenatural. Como, por exemplo, através de anjos que levaram mensagens para servos do Senhor. Através de sonhos e visões recebidas dos servos do Senhor, de Deus para os seus servos, e da própria encarnação do seu Filho Jesus Cristo. Também faz parte da revelação especial. Então, qual que é a diferença da revelação geral para a revelação especial? É que a revelação especial, ela contém o plano completo de salvação. Essa é a grande e principal diferença. E nessa noite, baseado nesses dois versículos que nós lemos, o nosso foco será a revelação geral. Como Deus se faz conhecido por meio da natureza, por meio da criação e também por meio da história. Mas antes de entrarmos diretamente na revelação geral, eu preciso pontuar algo que é muito importante para nós. Apesar de ser maravilhoso estudarmos e conhecermos sobre a revelação geral, precisamos admitir que a revelação geral, ela não é suficiente para salvar o homem. Porque a nossa salvação, ela depende única e exclusivamente de Jesus Cristo, que é a revelação especial. Então, fazendo essa ressalva, vamos pensar nessa noite na revelação, de forma geral. E no tópico 1 pensaremos sobre um Deus que revela na beleza da sua criação. Ele se mostra, se manifesta e se revela na beleza da criação. A primeira parte do texto que nós lemos, ele diz que os céus declaram a glória de Deus. E quando nós olhamos para o céu e vimos a sua imensidão, ou pelo menos aquilo que os nossos olhos alcançam, nós já podemos chegar à conclusão de que como esse nosso Deus é glorioso. Uma vez que meditando sobre isso, já nos dá condição e raciocínio, por sermos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus, de compreender que toda essa imensidão que há no espaço, ela não pode ter acontecido por um acaso. Mesmo sem entender, mesmo sem a revelação especial, ao homem já é possível identificar que por trás desse grandioso céu existe um Criador. Alguém que rege, que domina, que é soberano sobre toda essa terra. E este é o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, os céus proclamam de maneira clara a glória de Deus. E eles
falam, os céus falam sobre a majestade, a grandeza de Deus, mesmo sem expressar nenhuma palavra audível. E isso é maravilhoso contemplarmos e percebermos. Como nós temos um Deus grande, um Deus que nós podemos, através do céu, contemplar um pôr do sol maravilhoso, contemplar os planetas e a sua imensidão e a maneira com que eles se movem de maneira ordenada, a fim de que isso também não nos prejudique. E de como isso, de alguma forma, é para nós um testemunho que nós, como seres humanos, somos indesculpáveis, porque isto já é mais que suficiente para reconhecermos que existe um Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo ele disse que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido claramente visto por meio de todas as coisas que foram criadas, e assim os seres humanos são considerados indesculpáveis. O apóstolo Paulo quer dizer que, mesmo sem a revelação especial, contemplando a criação de Deus, eu posso chegar à conclusão de que existe um Deus. E por isso nós somos indesculpáveis. Por isso para nós deve trazer um desejo de, como o quarteto cantou aqui, que precisamos buscar um Deus, precisamos buscar a Jesus. Existe alguém. Não é possível que tudo isso exista do nada, de uma explosão simplesmente que não tenha nenhum resultado. Portanto, Deus se revela a nós por meio dos céus, por meio da criação. E quando nós pensamos no céu, na sua imensidão, nós não podemos esquecer também, por exemplo, do mar. Já pararam para pensar no mar? O mar, da mesma forma, ele é infinito. A sua profundidade, ela é tão grande que o ser humano não pode alcançar. Existem muitas espécies que moram no fundo do mar e que hoje ainda somos limitados para estudar sobre esses animais. Porque as nossas limitações não nos permitem passar de uma certa profundidade. Em 2023, nós ouvimos falar sobre um submergível, ou sobre um submarino chamado Titãs. Não sei se os irmãos lembram, que eles tinham como objetivo fazer uma expedição sobre os destroços do Titanic. Está lá. E aí esse submarino ele foi implodido por conta da pressão das águas, e aqueles que estavam lá, todos que estavam a bordo, obviamente morreram. Porque é algo que está além da nossa capacidade, vai além das nossas condições, e isso, mais uma vez, testifica da existência de um Deus Todo-Poderoso que governa a cada um de nós e as nossas vidas. Continuando no texto e no tópico 2, ele afirma que o firmamento anunciam as obras das suas mãos. O firmamento é aquilo que está fixado no céu. São as estrelas, os planetas, o eclipse lunar, tudo aquilo que nós podemos contemplar. O céu visível e toda a sua beleza. Eu sei que aqui em São Paulo a gente tem alguma dificuldade, mas quando nós vamos no interior, que nós conseguimos contemplar um céu maravilhoso, a iluminação natural que vem da lua, das estrelas, em uma noite ensolarada. Ensolarada é boa, né? Tem como cortar essa parte depois, né, André? Em uma noite escura,
Não vou falar de novo, tá? Em uma noite escura, e vemos como Deus providencia essa iluminação, que é diferente da iluminação do sol, de dia, tá? Sol de dia. Mas é tudo tão lindo. E perceber como Deus tem o conhecimento e controla todas essas coisas. No Salmo 147, versículo 4, está escrito que o Senhor conhece e conta todas as estrelas e as chamas pelo seu nome. Sabemos que isso é uma poesia, mas não tenha dúvida. O Senhor conhece e controla cada uma das estrelas que existe. Ele é o nosso Deus, Ele domina todo o cosmos, as galáxias, as constelações, tudo que nós podemos imaginar que está no firmamento, está na dependência do controle e da direção de um Deus Todo-Poderoso. É por isso que eu dei um nome para essa mensagem, que fala sobre a grandeza da revelação de Deus. Porque tudo isso é muito maravilhoso, muito grande, e às vezes, pela correria do dia a dia, nós não paramos para contemplar o quanto nós somos abençoados com essas coisas. E com isso que Deus se manifestou entre nós. Tópico 2. Nós vamos pensar sobre o testemunho contínuo da criação. E aí no versículo 2, ele diz que um dia discursa a outro dia. Ou seja, que o Senhor, por meio das suas misericórdias, Ele não nos consome. E cada novo dia que nós ganhamos é um presente. Cada novo dia é uma oportunidade que nós temos de contemplar a beleza. E aí sim, o sol iluminando o dia, o seu calor. Às vezes eu não gosto tanto do calor, mas é importante o calor. Principalmente quando nós passamos por uma semana fria. Ouvir o canto dos pássaros. Perceber como Deus domina e tem poder sobre todas essas coisas. Como é maravilhoso, né, contemplarmos nas nossas férias, tá bom? Que isso pra gente é um pouco difícil. Um dia na praia, contemplarmos a natureza de maneira linda, e quantas belezas naturais nós temos. Eu gosto bastante de viajar, então eu conheço bastante coisa. Eu conheço os Lençóis Maranhenses, eu conheço o Monte Everest, eu conheço tudo isso, né? Na internet a gente vê todas essas. Então eu viajo bastante na maionese, entendeu? Mas tudo isso é lindo. Aquilo que tiver ao nosso alcance, que for possível conhecer, devemos conhecer, porque isso revela a grandeza do nosso Deus. E às vezes quando nós vamos numa praia e encontramos essa praia suja, né? Porque agora, né, a gente fala, pastor, não está mais bonito, não, né? A gente vai aqui na Praia Grande, né? Às vezes está meio bagunçado. Aí o pessoal da elite, né, Vando? Vai lá no litoral norte, né? É outro nível, né? Então a gente conversa. Mas assim, existem de fato situações em que os homens, eles acabam poluindo e destruindo a beleza que Deus fez. E isso precisa servir de alerta para nós, porque isso é responsabilidade nossa, tá bom? Não, eu sou crente, eu só tenho que me preocupar com o Evangelho. Não. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, aliás, o Senhor ordena que o homem domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o gado e toda a terra. É responsabilidade nossa, sim. Nós devemos arcar com a nossa responsabilidade.
de cuidar do nosso planeta, porque faz parte da revelação de Deus e revela a glória do nosso Senhor. Eu vou fazer missões? Vou anunciar o Evangelho? Estarei presente na igreja? Sim. Vamos cantar juntos? Vamos. Mas vamos cuidar do nosso planeta. Faz parte daquilo que o Senhor deixou para nós. E o planeta como nós conhecemos, e toda a criação, ele demonstra o poder de nosso Deus em todos os sentidos. Ainda falando sobre o mar, já parou para pensar que o mar, ele tem limites? Somos nós que não temos, muitas vezes, né? Somos desobedientes a Deus e às vezes extrapolamos. Mas o mar tem limite. E é o Senhor que dirige, que governa e que dá limites ao mar. Em Jó capítulo 38, no capítulo inteiro, quando Deus responde para Jó as suas questões, o Senhor pergunta para Jó: Jó, onde você estava? Quando eu criei o firmamento? Onde você estava quando eu dei limites ao mar? Você conhece essas coisas, Jó? E ali ele mostra a soberania e o poder de Deus. Eu sei que às vezes o mar está revolto. Eu sei que às vezes acontecem terremotos. Eu sei que às vezes acontecem tragédias naturais. Mas tudo ainda está sobre o governo de Deus e representa a sua glória. Uma noite revela o conhecimento sobre a noite, sobre a outra noite. Isso mostra, como já falamos aqui sobre o céu, de como o nosso Deus é perfeito e maravilhoso. Como eu viajo bastante da maionese também, já disse para os irmãos, eu gosto muito de um evento que acontece em países do norte, hemisfério norte, chamado Aurora Boreal. Alguém falou aí, obrigado, é isso mesmo. Então assim, eu nunca vi, claro que eu estou longe, né? Mas eu vejo as imagens. Então eu sei que tem alguns países lá, o Canadá, talvez seja a Bélgica, enfim, Finlândia. Então assim, é algo maravilhoso que eu tenho certeza que nós podemos contemplar esses eventos à noite e glorificar a Deus por isso. Claro que se você for passar suas férias lá, pode ser que você fique lá 30 dias em plena escuridão, porque dependendo do país, do local, da extremidade, existe um período, principalmente no inverno, que não tem dia, e outros períodos que não tem noites. Nós somos abençoados porque nós temos todas essas coisas equilibradas. Mas eu acho que um dia, né, vale a pena. Eu teria coragem, né? Se alguém quiser financiar, de ter essa oportunidade, pastor Edson, de contemplar esse espetáculo das luzes no céu. De como é lindo, é belo tudo aquilo que o Senhor fez. Um dia Ele revela sobre o outro dia, mostrando como o nosso Deus é grandioso. E no tópico 3, nós vamos pensar um pouquinho. A criação nos chama para adorar e confiar em Deus. Irmãos, é impossível nós, como servos do Senhor, contemplarmos o universo e tudo que Ele fez, e tudo que foi planejado, e não glorificarmos a Deus, e não confiarmos no Senhor. Cada detalhe da criação, vê como as coisas que o Senhor fez são perfeitas, e todo o cuidado que o Senhor tem conosco. Isto é maravilhoso. Às vezes nós pensamos que o Senhor cuida de tudo, só não cuida de nós. Mas o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, Ele nos ensina e nos orienta
que não devemos estar ansiosos, porque o Senhor cuida das aves do céu, cuida das plantas, da vegetação, quanto mais de nós, que somos servos do Senhor, e fomos feitos à sua imagem e semelhança. A revelação geral mostra que o Senhor é um Deus que governa, olha e cuida de todos e de todos ao mesmo tempo. Como isso funciona? Não sei. Eu não consigo compreender tudo isso. Eu sei que é um Deus que Ele tem o poder para fazer todas essas coisas. E que eu acho também lindo e eu vi também no episódio, é bíblico, tá bom? Mas eu contemplei num episódio de The Chosen, aquele momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado num animalzinho, para que a promessa se cumprisse. E ali aqueles doutores da lei ficaram enciumados e preocupados com Jesus e falaram: o que seus mestres estão falando? Hosana dai ao rei. Peçam que eles se calem. E Jesus responde, a resposta de Jesus é assim: aquele que conhece o Senhor, é impossível que ele se cale. Mas mesmo que fosse possível que ele se calasse, as pedras clamarão. E aí, meus irmãos, como que funciona? As pedras não têm boca? Será que as pedras iam falar mesmo? O que o Senhor estava dizendo é sobre a natureza com a sua imensidão e toda a sua beleza, demonstrando que o Senhor é Rei. Que o Senhor Jesus é o nosso Rei, é o nosso Messias, e que existe um Deus, existe um Mestre Todo-Poderoso e que Ele cuida de nós. É isso que Jesus queria explicar. Não é uma nova espécie de pedra com mistura com planta carnívora que tem boca e fala. E para concluirmos, meus irmãos, quando nós pensamos em contemplar a grandeza de Deus por meio da sua criação, nós entendemos que tudo que foi criado, ele não foi por acaso, mas é uma evidência da infalível e inevitável revelação de Deus, por meio da sua imensa bondade. Deus se revela a nós, irmãos, mostrando a sua bondade. Quando nós saímos aqui essa noite, ou quando nós nos depararmos com a natureza, nós podemos contemplar quem é o nosso Deus e glorificar o seu nome por tantas maravilhas, pela maravilha que existe na sua criação. E há vários textos bíblicos que proclamam sobre isso, o quanto o nosso Deus é bom. Em resumo dessa mensagem, nós podemos dizer que a grandeza da revelação de Deus pode ser resumida em uma frase. E a frase que está exposta aqui, os irmãos conseguem ler? Eu vou pedir que os irmãos leiam comigo essa frase, e que se os irmãos guardarem essa frase da mensagem, todas as vezes que os irmãos contemplarem a natureza, puderem refletir sobre essa frase, que essa frase é uma realidade. Vamos dizer? Tudo que existe declara: Deus é bom. Que Deus nos abençoe.